Olá, pessoal. Estou contando essa história com meu coração pesado, pois recentemente tive que dar meu filho portador de necessidade especial para adoção. Mas o pior de tudo é que parte de mim está feliz com isso. Mas não sei se posso continuar levando a minha vida normal e em paz com a minha consciência. Eu sou a Karen. Eu tinha 22 anos e era estudante universitária quando tive um bebê. Na verdade, ele era meu sobrinho e eu fiquei com a guarda dele. O fato é que eu tinha uma irmã mais velha e 10 anos atrás ela ia se casar. Mas nossos pais odiavam o noivo dela. O problema é que ele era um garoto de 19 anos cheio de maus hábitos que vivia metendo minha irmã em problemas. E não eram probleminhas. Uma vez eles quase morreram em um acidente de carro, pois ele estava dirigindo bêbado. Nossos pais tinham vários motivos para proibi-la de namorar com ele. Então, quando minha irmã nos disse que iria se casar com ele, nossa família se dividiu. Houve uma grande briga e meus pais a expulsaram de casa. Eu estava do lado dos meus pais e, a partir desse momento, paramos completamente de nos falar e não tive mais notícias dela. Todos os elos foram rompidos e começamos a viver como pessoas completamente independentes. Havia passado pouco mais de 10 anos daquele dia. Eu estava voltando da aula e recebi um telefonema perturbador. Era do conselho tutelar. Eles me disseram que minha irmã havia perdido a guarda do filho e eles estavam procurando parentes para ficarem responsáveis pela criança. Infelizmente, minha mãe e meu pai se recusaram a aceitar o filho. E se eu também recusasse, eles procurariam algum estranho para ficar com ele. Foi algo completamente imprevisto. Eu tinha tantas perguntas. Minha irmã teve um bebê? Quantos anos ele tinha? Por que a guarda dele estava sendo retirada dos pais? Entrei imediatamente em contato com a minha irmã para descobrir. Em lágrimas, ela admitiu que ela e o marido tinham problemas com álcool e que alguém tinha que cuidar do filho agora. Sabe, apesar de todos os problemas que tivemos na família, concordei em ficar com a guarda do filho dela. Afinal, o filho não tinha culpa pelos pecados dos pais e ele não precisava sofrer em um inferno interminável de lares adotivos. Infelizmente, meus pais pensavam o contrário. Eles acreditavam que a má influência da minha irmã e do seu marido era como uma praga e que a criança podia passar tudo para mim. Nossa família estava em desacordo novamente e dessa vez fui eu quem ficou abandonada aos seus próprios problemas. O nome do garoto era Mike e ele tinha 10 anos. E sua aparição repentina causou uma mudança drástica na minha vida. Eu costumava passar metade do dia estudando, depois trabalhava e voltava para casa tarde da noite. Mas agora eu tinha que cuidar do Mike, então tive que fazer uma escolha. Como sempre precisávamos de dinheiro para viver, decidi tirar um ano sabático para resolver as coisas. Eu pensei que ficaria tudo bem e conseguiríamos lidar com qualquer problema. Mas o Mike acabou se mostrando uma criança difícil. Todos esses anos, minha irmã e seu marido o encheram de raiva em relação a mim e aos meus pais. Para eles, nós éramos os malvados que haviam expulsado as pessoas boas do paraíso. Então, o Mike me odiou desde o início e me culpava por todos os problemas dos seus pais. Ele se recusava a falar comigo e não queria ir para uma nova escola. Às vezes, ele até jogava fora a comida que eu fazia para ele. E toda vez que eu lhe pedia que simplesmente falasse comigo, ele respondia com essa frase terrível: "Eu te odeio". E você pode se surpreender, mas as crianças podem ser muito inteligentes e bravas. E é uma combinação que você não quer ter. Pois logo Mike percebeu que eu era responsável por ele e suas travessuras assumiram uma forma diferente. Eu era constantemente chamada na escola por causa de algo que o Mike havia feito. Ele era rude com os professores ou se escondia no banheiro para matar aula. E toda vez eu passava vergonha pelo que o Mike havia feito e ficava vermelha como um tomate. Ele também teve problemas com seus colegas de classe. Até onde eu sei, ele era frequentemente intimidado por ter sido adotado. Certa vez, o diretor me chamou na escola novamente. Vi o Mike fora do escritório dele com um olho roxo. Aconteceu que ele discutiu com um colega de classe. Meu sobrinho estava com muita raiva, então, a certa altura, pegou o telefone do colega e o jogou com toda a força contra a parede. O telefone quebrou e, como você pode imaginar, houve uma briga. O diretor me avisou que se as coisas continuassem assim, eu teria que procurar uma nova escola para o Mike. E claro, eu tive que comprar um telefone novo para o colega de classe dele. Tá, eu estava ficando sem paciência. Eu aguentava suas pequenas travessuras e tentava entender seus sentimentos, mas ele era um pequeno demônio. Eu tentei ajudá-lo o máximo que pude para melhorar a sua vida, mas ele não reconhecia meus esforços e continuava se rebelando.
Pra ser sincera, perdi a paciência pela primeira vez em meses e gritei com ele. Você acha que era fácil para uma garota de 22 anos cuidar de uma criança? Você acha que era fácil pra mim gastar quase um salário para pagar pelo maldito iPhone do colega de classe dele? Jesus Cristo! Por que ele não entendia que eu estava apenas tentando cuidar dele? Então, naquela noite, admiti pra mim mesma pela primeira vez na vida que odiava essa criança. Mas ele se recusava a entender o quão difícil era pra mim. Ele se recusava a aceitar ajuda e a melhorar a sua vida. Meses se passaram e as coisas só pioravam. Comecei a pensar que meus pais estavam certos. Essa criança era mimada e estava me botando pra baixo. Graças a Deus, o verão estava chegando e pude mandar o Mike para um acampamento de verão. Eu dei um suspiro de alívio quando ele foi pra lá. Tirei férias do trabalho e passei um mês inteiro deitada no sofá, dando um tempo naquele círculo louco de preocupações. Havia também uma grande notícia vindo aí. Minha irmã entrou em contato e me disse que em breve ela e o marido estariam concluindo um curso de reabilitação para alcoólatras e eles queriam recuperar a guarda do Mike e levá-lo para casa. Uau! Essa notícia me deu esperança de que a minha vida fosse voltar ao normal. Além disso, se a minha irmã e o marido dela se livrassem desses maus hábitos, talvez nossa família voltasse a se reunir. Eu estava flutuando como num sonho com um sorriso no rosto. Mas, como geralmente acontece, as coisas ruins acontecem muito subitamente. Recebi uma ligação do acampamento de verão e me disseram para ir imediatamente ao hospital porque o Mike estava na UTI. Quando cheguei, as coisas estavam horríveis. Acontece que o Mike e seus amigos haviam escapado do acampamento naquela noite para nadar no lago. Um deles sugeriu pular na água de uma árvore muito alta e o Mike se ofereceu para ser o primeiro. Então, ele subiu no topo e pulou na água aos aplausos dos seus amigos. Infelizmente, ele bateu no fundo com força e teve que ser puxado para fora da água. Os médicos disseram que ele havia machucado a coluna e que agora não poderia mais andar. Meu mundo desabou naquele momento. Que tragédia terrível! Eu não sabia o que deveria fazer agora. A pior parte foi que eu tive que contar sobre o incidente aos pais dele. Foi o telefonema mais difícil da minha vida. Quando contei para minha irmã, ela ficou arrasada. Tentei apoiá-la, mas ela não atendeu mais o telefone. Eu suspeitei que eles estavam bebendo de novo para lidar com a dor. Tanto tempo e esforço foram desperdiçados. E eu fiquei sozinha com uma criança portadora de deficiência de quem eu precisava cuidar. Não era nada fácil. Todos os dias eu acordava pensando que precisava ajudar o Mike a se vestir e ajudá-lo a ir para a cozinha comer. Ele não podia nem ir ao banheiro sem a minha ajuda. Eu literalmente fazia tudo por ele. E ele ficava apenas sentado em uma cadeira de rodas e não dizia nada. Ele achava que a culpa era minha por ele ter ficado assim, porque fui eu quem o mandou para o acampamento de verão para me livrar dele por um mês. Suas palavras estavam me matando. Eu só queria desaparecer e deixar de existir para não sentir a dor sem fim de cuidar dele. Após um mês dessa vida, me tornei uma pessoa completamente diferente. Até a minha aparência mudou. Eu tinha 22 anos, mas parecia uma velha que nunca havia dormido na vida. A depressão pesava sobre mim como uma pedra enorme e outros problemas foram adicionados a ela. Minhas férias terminaram e eu tive que voltar ao trabalho. E meu ano sabático também estava terminando e eu precisava continuar meus estudos. Serei honesta, eu larguei de mão e tomei uma decisão que mudou a minha vida. Eu decidi disponibilizar o Mike para outras pessoas adotarem. Sim, exatamente. Eu sei que é horrível e foi o ato de uma pessoa fraca. Nesse caso, considere-me uma pessoa fraca. Eu não estava pronta para sacrificar a minha vida por uma criança que me odiava. No final, eu me tornaria uma pessoa que odeia toda a humanidade e a minha vida. Eu disse ao Mike o que eu faria. Sua reação foi a que eu esperava. Ele me insultou e disse que era tudo culpa minha. Então fiz uma ligação e o serviço social começou a procurar novos tutores para ele. Algumas semanas depois, ele foi levado e minha casa ficou completamente silenciosa. Eu estava sentada sozinha e não sabia se tinha tomado a decisão certa. Eu esperava que as pessoas que fossem cuidar dele fossem mais fortes do que eu e capazes de suportar todas as dificuldades. Além disso, ainda tenho esperança de que a minha irmã e o seu marido abandonem seus maus hábitos e sejam capazes de ter seu filho de volta. Então, o Mike definitivamente será feliz. E agora, continuarei estudando e trabalhando e tentarei me tornar uma pessoa melhor e ter sucesso. Somente assim esse sacrifício não terá sido em vão.